Bem, alunos, hoje nós temos uma aula muito boa e o professor é especialista nessa aula. A aula hoje é Como Estudar a Bíblia e o nosso professor é Zito. E se você tem uma pergunta, um comentário, pode fazer para ele. Zito, a aula é toda sua. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Zito. Vou vos apresentar o curso Deixa a Bíblia Falar, com a lição Como Estudar a Bíblia. Mas antes de entrarmos na nossa aula, vamos pedir a Deus a bênção de Deus em oração. Oremos. Deus Pai, Deus Santo, Jesus Cristo, Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós. É chegado a hora em que queremos aprender a sua palavra. Pedimos para que o Senhor venha nos ungir a sua sabedoria, para podermos transmitir aquilo que está escrito e os que alunos também vão perceber, levar alguma coisa para ser o passaporte para o dia quando o Senhor voltar, encontrar firme na sua palavra. Abençoe os alunos, abençoe também a mim que vou transmitir a eles. Todos estando juntos, vamos ganhar a vitória juntos com Jesus Cristo. Entregamos nas suas mãos, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje, conforme a minha introdução dizia, que vou vos apresentar o curso Deixa a Bíblia Falar, concretamente com a lição Como Estudar a Bíblia. Na lição anterior, nós vimos que a Bíblia é a palavra de Deus. Foi uma lição muito rica e aprendemos muito bem que os homens, os apóstolos, não escreveram coisas da cabeça deles, mas sim inspiração de Deus, inspiração que foram reveladas por Jesus Cristo e, por sua vez, deixaram para nós. Nós também, como seguidores, devemos aprender ou devemos estudar a própria palavra, porque diz que a Bíblia serve para ensinar, para instruir e para corrigir os nossos erros. Então, como estudar essa palavra que nos corrige, essa palavra de Deus? Vamos ver alguns princípios importantes no manuseio da Bíblia. É necessário cuidado. Vamos ter cuidado para manusear a própria Bíblia. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Pedro ali tem uma exortação para nós. Vamos aqui abrir nossos livros. Abram comigo. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Abram comigo. Segunda carta de Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículo 16. 16, a palavra diz: acender a lâmpada aqui para ver. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz: no 16 a palavra diz: escreveu isso em todas as cartas, escreveu isso em todas as cartas, quando trata deste assunto. Nessas cartas, há passagens difíceis de entender que os ignorantes e poucos firmes na fé explicam erradamente, como fazem com outras passagens da Escritura para sua própria perdição. 17. Portanto, queridos amigos, já estão avisados
tenham cuidado, não se deixem cair da posição firme em que se encontram, levados pelos enganos dessas pessoas más. Aqui, chamada de atenção de Pedro, está-nos a chamar a atenção sobre como manusear a própria palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro confirma, quer dizer que a Bíblia, ou confirma a carta de Paulo, a dizer que tem passagens que Paulo escreveu que são difíceis de perceber, não é só de Paulo, mas sim quase toda a Bíblia. Então, ele significa que se nós não percebermos melhor, essa Bíblia vai nos levar também ao engano. Ou as pessoas que estão lá vão manusear mal e nós vamos perceber mal. Então, existem palavras difíceis de perceber. Aqui próprio Pedro está a testemunhar isso, está a nos avisar para termos cuidado no manuseio da palavra de Deus. O que fazer para não sermos levados pelo erro dessas pessoas? No versículo 17 diz que é preciso ter cuidado. Vamos ter cuidado, guardar-se, tomar cuidado. Tomar cuidado quando alguém está aí a ensinar, alguém está aí a pregar. Precisamos nós também abrirmos a nossa escritura. Será que aquilo que ele está a falar está de acordo com isso que estou a ler? Então, precisamos ter muita atenção, termos muito cuidado. E nós também, ao lermos, não devemos ler ou interpretar de uma forma errada, mas sim de uma forma que está aí escrito. Atos 17, 11, 17, aqui vamos ver que há uma igreja ou alguns irmãos que foram considerados pessoas que percebiam bem ou aprendiam bem ou então escutavam bem a palavra de Deus. Foram considerados nobres. Aí, se formos já vamos apanhar que foram considerados nobres porque eles ficavam atentos para poderem ou estudavam a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é preciso aprender e escutar bem e ter cuidado para manusear. Vamos ler também Atos 17, 11 até 12. Atos 17. Atos 17, capítulo, versículo 11 e 12. No 11 a palavra diz: os judeus dali eram mais bem formados do que os de Tessalonicenses, pois receberam a mensagem com muita boa vontade e todos os dias estudavam a Sagrada Escritura para verem se o que Paulo dizia era mesmo assim. Deste modo, muitos deles tornaram-se crentes, entre esses um grande número de gregos e gregas de alta sociedade. Aqui, os próprios apóstolos estão aqui a confirmar, ou o próprio Paulo está aqui a elogiar os irmãos. Em outra versão, encontramos lá que eram considerados nobres os bereanos do que os tessalonicenses. Então, esse título, ser dado nobreza, significa pessoas que prestavam muita atenção naquilo que liam, naquilo que aprendiam. O próprio apóstolo Paulo diz que ele mesmo elogiou por sua vez, por causa dessa nobreza dos bereanos. Então, nós também precisamos ser nobres, sermos atentos para sermos considerados nobres, estudarmos a palavra de Deus, para não sermos deixados levar com heresias, com pessoas que querem falar da Bíblia para seus próprios interesses. Alguns não lêem a sua Bíblia e aceitam o que é dito, sem verificar se aquilo que está sendo dito ou ensinado está, de fato, na Bíblia. Por isso, é preciso, quando alguém está aí a ensinar, nós também termos atenção de levar a Bíblia a acompanharmos o que ele está a ler. Vamos ver também o que Paulo disse
para o seu companheiro Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, de Paulo para Timóteo, 2:15. Vamos ver. Vamos ler. Acompanha comigo, pega a sua Bíblia. Vamos ler juntos. Segunda de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que diz aí? No 15 diz: prepara-te para te apresentares diante de Deus de maneira que lhe agrade, como um trabalhador que não tem nada de que se envergonhar e que proclama a palavra da verdade em retidão. Está a ver? Aqui estamos a ver que alerta do Paulo para Timóteo: prepara-se. A pessoa que leva a Bíblia para estar à frente dos outros tem que estar primeiro preparado para poder falar da boa nova, para poder falar daquilo que está escrito, para poder ensinar concretamente aquilo que está ali escrito. Então, alerta do Paulo para o seu companheiro Timóteo diz que prepara-te para você manejar bem a palavra de Deus. Irmãos, meus alunos, queridos irmãos amados, se nós não manejarmos bem a palavra de Deus, vamos entrar naquele buraco que é sem saída. Porque a própria palavra lá, na lição anterior, vimos que Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz que é comparada com uma espada de 2 gumes, que pode alejar e também que pode fazer bem. Então, a própria palavra, a própria Bíblia também, se nós não manejarmos bem, ela vai nos alejar, vai nos cortar. Mas se nós manejarmos bem, essa sim vai tirar nosso pecado do coração, vai tirar nosso pecado dos nossos corpos. Nós precisamos manejar com respeito e com humildade. Se a Bíblia é uma espada afiada, se você não maneja bem, poderá causar danos sérios em si mesmo e a outros. Sim, eu dizia que é aquilo que eu estava a dizer, que em Hebreus encontramos que a própria palavra é uma espada de 2 gumes. Se nós não manusearmos bem, vai nos cortar a nós e às pessoas que estão nos a ouvir. 2. Princípios importantes no manuseio da Bíblia. Tenha uma atitude humilde e seja aberto para aprender. Aqui também vamos apanhar uma alerta para podermos para fazermos como aprender a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos ver também o que o irmão de Jesus Cristo disse para nós. Ou nos exorta. Tiago, capítulo 1, 21. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. 21 diz, vou ler, acompanhe comigo, no 21. 21. Por isso, ponham de lado toda a espécie de impureza e qualquer resto de maldade, e recebam com humildade a semente da palavra de Deus, que tem poder para vos salvar a vida. Estamos a ver aqui o irmão de Tiago, o irmão de Jesus Cristo, Tiago, a dizer que
primeiro, sejam humildes. Na verdade, é preciso sermos humildes para podermos receber a palavra de Deus. Então, aqui, primeiro, para eu entender a Bíblia, tem que ser humilde. A humildade é o melhor remédio para podermos absorver aquilo que está escrito nas Escrituras. E aí, com a minha humildade, vou entender, vou deixar meus problemas, mas sim a Bíblia me ensinar, a Bíblia me instruir o que Deus quer de mim para também os meus ouvintes. Não se aprende quando julga-se já saber. Quem sabe tudo, nada aprende. Quem diz que sabe tudo, não sabe. Então, entrega-se para poder saber. Seja humilde, primeira coisa. Reconheça que você não sabe, você não aprendeu, e aí vai aprender. 2. Temos que ler a Bíblia de dentro para fora. O que é isso, ler a Bíblia de dentro para fora? Devemos abrir mão das nossas próprias ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia dentro para fora significa que eu tenho que deixar todos os meus problemas de fora, mas sim entrar na Bíblia e a Bíblia vai me abrir, vai me mostrar aquilo que Deus quer de mim. Aquilo que Deus quer de mim. Primeiro, saber me respeitar o contexto. Contexto, existem 2 tipos de contexto. Escriturário, estilo do texto, que são, podemos apanhar em poesia, podemos apanhar uma carta, que é epístola, parábola ou comparação, e linguagens figuradas. Então, esses também são princípios para como respeitar quando estamos a ler diante ou numa aula, a ler a Bíblia, a ensinar, é preciso respeitar essas partes, para não falarmos coisas fora do contexto. Então, precisamos primeiro aprender essa parte também, a história, o contexto em si, para podermos perceber melhor o que se fala, por que se falou e em que momento se falou. Então, histórico e cultural, circunstâncias e cultura de destinatário. De quem? Por exemplo, quem disse ou quem escreveu a passagem. Vê? Quando nós deparamos uma escritura ou um versículo, podemos ver ali uma parte ou um capítulo ou um versículo fala de um assunto que se calhar está fora, não é aquilo que está, pode não ser a mesma coisa, mas para nós percebermos melhor, é preciso primeiro saber quem escreveu, como é que escreveu, escrevia em que momento. Então, vamos ver alguns exemplos para percebermos quem escreveu ou em que momento se falou ou quem escreveu, de quem é essa passagem que falou. Porque na Bíblia, nem todas as passagens são os apóstolos que escreveram. Nem todas as passagens são pessoas inspiradas de Deus que escreveram. Então, existem aqui passagens que não são de pessoas inspiradas que escreveram. Mateus 28, 3. Mateus capítulo 28, versículo 3. Vamos ver essa passagem, quem escreveu. De quem é essa passagem ou esses versículos aí. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 3. No 3 a palavra diz: e recomendar indicam que os discípulos dele vieram de noite e roubaram o corpo.
enquanto vocês dormiam. Aqui estamos a ver que não são os apóstolos que escreveram, não são pessoas inspiradas de Deus que escreveram, não são os apóstolos que escreveram. Aqui foram os inimigos de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, eles queriam porque apostavam que Jesus Cristo, quando falou que ia ressuscitar, eles não concordavam, eles não aceitavam. Então ficaram atentos para ver se Jesus Cristo, na verdade, não serão os seus discípulos ou os seus companheiros que iam lhe roubar. Então, por isso, escreveram essa passagem aqui, a dizerem que os seus seguidores, os seus discípulos vieram lhe roubar, mas, na verdade, não foi roubado, mas sim ressuscitou dos mortos. Então, estamos a ver aqui que é uma passagem que não são os apóstolos, nem pessoas inspiradas que escreveram, mas sim os amigos de Jesus que escreveram essa passagem. É um dos exemplos que é preciso ter muita atenção ao lermos. Vamos também, outro exemplo, João capítulo 9, versículo 31. João capítulo 9, versículo 31. Também outro exemplo, para sabermos quem escreveu 9:31. No 31 a palavra diz: de 9:31. Em 31 a palavra diz aqui. Vou ler, acompanhem comigo, por favor. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas escuta aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Tá vendo? Também, esta aqui é uma das partes que os fariseus negavam o poder de Deus, negavam o poder de Jesus Cristo. Então, davam essas passagens, ou falavam dessa maneira, porque eles não concordavam daquilo que Jesus Cristo fazia. Então, fariseus, nós sabemos que fariseus são aqueles que negavam o ensinamento de Jesus Cristo. Eram também considerados religiosos, mas, por sua vez, não aceitavam que Cristo era o Messias esperado por eles. Alguns exemplos que estávamos a ver, mas podemos deixar, vamos seguir. E outro contexto também podemos ver aqui. Para quem a passagem foi escrita? E nesse momento, quando estamos a ler, também podemos observar essa parte. Para quem que essa passagem foi escrita? Por exemplo, no Apocalipse, é um livro de símbolos. Ali, se formos lá estudar, vamos ver que aquele livro foi escrito para consolar aqueles cristãos naquele momento que estavam a ser perseguidos pelos inimigos, porque a igreja estava a ser perseguida. Então, escreveu-se daquela maneira para que eles esconder a mensagem para o inimigo, desse caso. Então, escreveu-se daquela maneira, mas os cristãos percebiam a mensagem. O inimigo não percebia. Então, para quem que escreveu, por que se escreveu daquela maneira? Era para esconder a mensagem para o inimigo. E um texto que poderá ser mal interpretado também é Mateus 10, 34 e 35. Também podemos ver esse texto. As pessoas também interpretam mal quando não têm conhecimento base da palavra de Deus. Mateus 10, 34. 10, 34. 10, 34, o que diz? Vamos ver. Abra comigo e leia no 10, 34. Não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a guerra. Tá vendo? Esse também podemos até, outros podem perceber, entender, mas vou terminar no 35. Vim, de facto, trazer a divisão entre filhos e pai, filha e mãe, nora e sogra.
essa passagem, para quem não percebe, para quem não entendeu, por que não leu com humildade, com sabedoria, pode interpretar mal. Pode dizer que Jesus Cristo vai trazer inimizade. Mas o contexto é assim, ao lermos assim, apanhamos essa parte, quando diz, não vim trazer a paz, mas sim inimizade entre família. Isso mostra que Jesus Cristo, quando veio, quando as pessoas aceitam, numa família, por exemplo, pode aceitar um membro da família. Então, quando aceita ser cristão, o modo de andar, o modo de viver vai ter que mudar. Aqueles hábitos que eles faziam com a família vai ter que deixar. E aí, por sua vez, a família vai começar a odiar aquele membro da família. Então, é por isso que diz que vou trazer divisão na família entre sogra, nora, filho e pai. Então, para os incrédulos, para as pessoas que não percebem, podem vir interpretar mal, a dizer que Jesus Cristo ele trouxe guerra, trouxe inimizade. Então, é preciso termos cuidado ao interpretarmos ou a estudarmos a palavra de Deus. Às vezes, algumas afirmações parecem contradizer outras afirmações na própria Bíblia. Temos um exemplo aqui, Tiago 2:24 e Efésios 2:8, 9. Este também contradiz, mas se nós não lermos de dentro para fora, vamos perceber que está-se a contradizer aquilo que é a verdade, enquanto na verdade não é isso aí. E outro contexto também, podemos ver quando foi escrito ou quando ocorreu o evento que está sendo relatado, o contexto histórico ou cultural. Conforme eu dizia aqui, por exemplo, o Apocalipse, quando foi escrito, era num tempo de turbulência. Então, esse também é um contexto, é um momento. E, por sua vez, por exemplo, vamos também, em Coríntios, vamos apanhar que ali havia problemas, havia divisão, havia na parte de véu, o uso de véu das mulheres, também é uma cultura. Então, é todo um dos contextos culturais daquela região. Então, precisamos ter esses princípios, dominarmos bem esses princípios para podermos interpretar da melhor forma a nossa Bíblia. Tem muitos exemplos aqui, podemos levar muito tempo a ler, mas meus alunos podem ler quando chegarem em casa, assim que terminar a aula. Mas vamos ler alguns. João capítulo 13, versículo 1, há de lavar os pés. Não vou ler tudo, mas vocês podem ler lá fora. Aqui, quando formos a ler, vamos encontrar que Jesus Cristo, quando já estava prestes para morrer, ele reuniu os seus discípulos num jantar, numa mesa, de que levou uma bacia e toalha, pôs nas cinturas, começou a lavar os pés aos seus discípulos. E Pedro ali levantou e disse que, mestre, a mim você não vai me lavar, porque não é possível você me lavar, porque você é meu mestre. Então, Jesus Cristo insistiu, não, disse que eu vou te lavar sem os pés, porque queria deixar um sinal para eles, queria ensinar alguma coisa para os seus discípulos. E isso também pode ensinar para nós. Qual é o ensinamento que eles queriam aqui? Jesus fez aquilo para mostrar que é preciso ser humilde. Você como servo, você como grande, se acha grande na igreja, você tem que ser servo, ser garçom. Ser a pessoa, garçom é aquele que serve alguém que está na mesa. Então, você, quando é responsável na igreja, quando você é pregador, você tem que se sentir um garçom. O nosso material, nós como pregadores, como pastores, nosso material tem que ser de servir. Então, essa parte de lavar os pés que aqui está-se a falar, não no sentido de humildade, no sentido de humildade, não lavar exatamente um cerimonial como fazem outras pessoas que mal entendem as escrituras. Outro exemplo também é sobre o uso de véu. Lá em Coríntios, conforme eu disse, no 1 Coríntios capítulo 11, versículo 12 até 16, aqui é o contexto cultural.
naquela região, em Corinto, lá, quando formos no contexto histórico, dizem que havia lá o templo da Diana, e que lá havia um templo onde as prostitutas faziam, iam lá cultuar seus deuses, deuses da terra, nesse caso, chamado Templo de Amor. Então, nesse templo entravam prostitutas, trabalhavam prostitutas, e as prostitutas iam de cabelo rapado, cortavam os cabelos. Então, a cultura daquela região, as pessoas, quando vissem aquelas mulheres de cabelo rapado, pensavam que eram prostitutas. Então, Paulo, quando chega lá, quando anuncia Cristo, as pessoas aceitam Cristo, as mulheres também aceitaram Cristo. Foi necessário, quando entrasse na igreja, as pessoas falavam mal deles. Como é que aquele, enquanto é prostituta, entra ali? Enquanto nem todos que entravam ali eram prostitutas. Por essa razão, Paulo escreve essa carta para o Coríntios. Então, será melhor todas as mulheres usarem véu na cabeça, para não se distinguir quem é prostituta, quem é coisa, porque todos que entravam ali já haviam mudado do... Esse é um contexto histórico daquela região. Por isso, não é uma obrigação nós, hoje em dia, implementarmos nas nossas congregações as mulheres usarem véu. A mulher, se quer usar, se não quer usar, isso depende dela. Então, é um contexto cultural daquela região. E mostrava submissão também, quando uma mulher usasse véu, respeito a si mesmo e respeito aos outros. Quando as pessoas não observam estas perguntas básicas, podem ficar atrapalhadas no processo da Bíblia, chegando a ponto de deturpar a verdade e criar doutrinas equivocadas. Se nós não observarmos o contexto, quando, como, porquê, aí podemos levar as pessoas ao caminho errado. É necessário, é muito importante estudar a palavra, estudar a cultura daquela região, daquela zona. E também cuidado de não usarmos versículos isolados para fundamentar nele alguma doutrina. Por exemplo, nesse assunto de mulheres usando véu nas congregações, só vamos encontrar aqui no Coríntios, essa parte. É aqui, até o único versículo aqui, se calhar o único capítulo 11. Não tem mais. Noutros livros não vamos apanhar. Então, há irmãos que levam essa parte a ser uma lei na igreja deles. Se mulher não usa véu, não pode entrar na minha igreja. Irmãos, vamos ter cuidado com a palavra de Deus. Vamos impedir pessoas para salvarem por causa do cabelo. Então, precisamos ver essa particularidade para tomarmos atenção, para chamarmos atenção àquilo que nós estamos a ler. É necessário ler todos os versículos sobre o assunto que está sendo alvo de nosso estudo ou pesquisa, para se obter toda a informação possível e disponível sobre aquele assunto, a fim de compreendermos corretamente aquele assunto. Se eu tenho dificuldade de entender aquele versículo, tenho que ler quando é que começa, como no princípio do capítulo, alguns versículos e talvez no fim. Então, aí vou encontrar o que quer dizer aquele texto ou aquela passagem. Aí vou estar enquadrado por que está-se a falar ou por que se falou aquela coisa. Tem muitos versículos aqui, ou capítulos. Por exemplo, aqui estamos a apanhar uma história sobre Jesus. Então, vimos Mateus 26, 51. Complementa, para saber melhor, para saber um pouco mais, vamos ler no 22, 50. Mais um pouco, João 18, 10. Então, isso complementa toda a história de Jesus. Então, se nós lemos só um capítulo só, não vamos perceber o que queria dizer.
Vamos ler, por exemplo, no Mateus 26, 51. Mateus capítulo 26, 51. Veremos essa história, como começa e aonde vai terminar. Abre comigo a sua Bíblia e leia comigo, por favor. Capítulo 26, versículo 51. No 51 a palavra diz. Vou ler, acompanha comigo, por favor. Nisto, um dos que estavam com Jesus puxou da espada e feriu o criado do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Aqui, por exemplo, só vimos que um dos que estava com Jesus puxou espada e feriu o criado do sumo sacerdote. Quem é esse que estava com Jesus? Nós aqui não encontramos, não mencionaram quem é. E cortou a orelha de que lado? E qual é essa orelha? De quem era essa orelha? Então, para entendermos melhor, é preciso irmos no outro versículo para podermos entender um pouco mais sobre esse assunto. Quem é esse que foi cortado a orelha e quem é esse que puxou a orelha do outro, cortou a orelha do outro? Lucas 22, 50, continua essa história. Vamos ler para percebermos melhor. Ali só ouvimos que foi puxada a orelha, foi cortada a orelha e não sabemos quem era e qual é a orelha, que lado da orelha foi cortado. 11:50. No 50 a palavra diz. É a continuidade daquela história. Por isso, que Lucas 22, 50, ok? E um deles atacou logo o criado do chefe dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. Aqui já encontramos que é a orelha direita que foi cortada. Tá vendo? Ali só ouvimos que foi cortada uma orelha. Então aqui foi uma das orelhas cortadas, a orelha cortada que foi, a orelha direita que foi cortada. E um deles atacou logo o criado do chefe dos sacerdotes, cortando-lhe a orelha direita. Um criado do sacerdote que foi cortado a orelha direita. E, continuando nessa história, para percebermos melhor, João capítulo 18, versículo 10. João 18, versículo 10. 18, 10. Para vermos 18, 10. No 10 diz: Simão Pedro trazia com ele uma espada. Está a ver? Simão Pedro trazia com ele uma espada. Puxou dela e cortou a orelha direita a um criado do sumo sacerdote. Então, vemos que Pedro, ou Simão Pedro, é que trazia a espada, cortou a orelha do criado do sacerdote direita. Então, aqui já temos uma história toda completa. Mas se nós tivéssemos lido separadamente, um versículo, terminamos ali, íamos interpretar mal. Vamos continuar com a nossa aula. Temos outro exemplo também, Mateus capítulo 4, 6, 7. Também é um dos exemplos que, ao lermos, vamos encontrar essas particularidades. É necessário sempre haver uma harmonia entre o nosso entendimento de uma passagem e de todo o ensino do Novo Testamento.
e da Bíblia em geral. Da Bíblia, João capítulo 21, 19, 23. 21, 19. 21, 19. 19, a palavra diz: com estas palavras, Jesus queria indicar o gênero de morte com o qual Pedro havia de dar glória a Deus. Depois acrescentou: segue-me. Pedro voltou-se e notou que atrás dele vinha o discípulo que Jesus amava. Era aquele que, durante a última ceia, estava a reclinar ao lado de Jesus. E lhe perguntou: Senhor, quem é que te vai atraiçoar? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, que vai ser deste? E Jesus respondeu: Se eu quiser Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, que tens com isso? Tu segue-me. Por isso é que correu o boato entre os crentes que este discípulo não havia de morrer. Mas Jesus não lhe disse que não havia de morrer. Mas sim, se eu quisesse que ele viva até que eu volte, que tens com isso? Então, são esses alguns versículos também que são mal interpretados quando não entendemos o que quer dizer com isso. Conclusões mal feitas, conclusões precipitadas são muito comuns. Até os discípulos que viveram com Jesus fizeram conclusões precipitadas. Então, vamos ver esse exemplo aqui, que o próprio Pedro tirou uma conclusão errada quando Jesus Cristo falou sobre sua traição. Eles entenderam mal que a pessoa que ia lhe trair não ia morrer, mas não é isso que Jesus Cristo queria dizer. Então, próprios discípulos, apóstolos que andavam com Jesus Cristo, interpretavam, mas imaginem só nós, que só estamos a ler um livro escrito, que só encontramos. Agora, eles estavam com Jesus Cristo, mas interpretavam ou entendiam mal. Então, nós que só estamos a ler, se não aprofundarmos o nosso estudo, não conhecermos o contexto, aí vamos levar as pessoas ao erro. E nós também vamos levar ao erro. Não confie em homens. Não confie em mim. Eu estou aqui a vos ensinar, a vos transmitir aquilo que aprendi. Então, não confie, mas sim confie nas Sagradas Escrituras. Vamos ver 2 Pedro capítulo 3, 16, 17. O que Pedro quis nos dizer aqui? Não confiarmos aos homens. Não confiarmos aos nossos pastores. Não confiarmos aos nossos presbíteros. Não confiarmos ao padre. Não confiarmos aos apóstolos modernos, profetas modernos, que se dizem profetas modernos, mas sim confiarmos na palavra de Deus. Única palavra santa, escrita por Deus. 2 Pedro capítulo 3, 16. Vamos ler. 2 Pedro capítulo 3, 16. Mas também já vimos, mas só queria repisar um pouco. 3, 16. Deixa assim. 16. Escreveu isso com todas as cartas quando trata deste assunto. Nessas cartas há passagens difíceis de entender, que os ignorantes e poucos firmes na fé explicam erradamente como fazem com outras passagens
das Escrituras para suas próprias perdições. Professor, Sim? eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Olha só, o senhor falou não confie em homem. Quer dizer, e eu não posso confiar. Se a pessoa me tomar um dinheiro emprestado, vai me pagar, eu não posso confiar nele, não é? Não, dinheiro não tem problema, mas estou a falar, não confia nos homens quando fala sobre a palavra de Deus. Ele usar as suas convicções para te mostrar, para dizer que isso aqui veio da Bíblia, ou estou a falar da Bíblia. Então, é nesse sentido, não confia nos homens que dizem que são homens de Deus, enquanto não falam aquilo que está escrito. Quer dizer, e se ele falar uma coisa da palavra de Deus, eu não posso editar, é? Acredita vendo. Se ele fala, tem que abrir também a sua Bíblia, ver se é aquilo que escreveu, aquilo que ele leu, aquilo que me disse é verdade, está escrito. Tem que perguntar, está escrito aonde? Quem escreveu? Entendi. Entendi. Obrigado, professor. Tá bom. Vamos continuar com nossas aulas. Estávamos a ver aqui o Pedro a nos alertar. Não confie nos homens. Não confie nos homens. Porque há pessoas que usam a palavra de Deus para poder enganar as pessoas com suas pretensões, suas ambições pessoais. Então, é nesse sentido, não confia no pastor, naquilo que ele fala, sem primeiro olhar aquilo que está escrito. Efésios 2, 20, falando em que está fundamentada a igreja. Efésios 2, 20, vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, vou ler no 20. Diz o seguinte, a palavra de Deus, no 20. Formam um único edifício que tem por alicerce os apóstolos e os profetas, e do qual Jesus Cristo é a pedra principal. Aqui estamos a ver que a nossa fundamentação ou o nosso proveito provém, vamos só confiar nos apóstolos, porque os apóstolos foram eles revelados ou foram eles inspirados, foram eles revelados, sim, da palavra de Deus. Então, nós só podemos confiar os apóstolos, os profetas que escreveram essas escrituras, mas não sim homem. Os apóstolos, a pedra principal é Jesus Cristo. Então, a igreja, como sendo dono a Jesus Cristo, os apóstolos, somente eles foram usados para foram pilares, nesse caso. Eles carregaram a igreja. Então, tudo que eles falaram, nós devemos aceitar, ou nós devemos fazer aquilo que eles mandaram. Porque eles também receberam de Jesus Cristo, receberam de Deus. Jesus Cristo recebeu de Deus, por sua vez, Deus, Jesus Cristo deu aos homens. Nesse caso, os homens escreveram essa Bíblia. Então, a nossa confiança só pode ser nos apóstolos, em Jesus Cristo, em Deus. Isso resume-se a essa palavra que estamos aqui a estudar. Então, como estudar a palavra de Deus? Vamos primeiro deixar nossos corações limpos para podermos ouvir o que a palavra nos diz. Por isso, o nosso curso tem o nome de Deixa a Bíblia Falar. Então, se nós deixarmos a Bíblia falar, aí sim vai nos interpretar, vai nos dizer onde que dá para falar, vai falar. Onde que dá para calar, também vai calar. A Bíblia precisa estar aberta e sendo verificada. Então, por isso, quando eu estou aqui a ensinar,
meus alunos ficam com vossa Bíblia aberta. Tem muitas versões bíblicas, mas o conteúdo é o mesmo. Talvez são linguagens que são um pouco diferentes, mas abre comigo o versículo que for a ler e vai lendo também. Interpretar é difícil, eu posso interpretar mal, mas fica focado naquilo que está escrito, naquilo que eu estou a ler. Posso interpretar mal, mas fica focado naquilo que eu estou a ler, que está escrito. E você leia também por si mesmo. Faça sempre as seguintes perguntas diante de alguma afirmação ou ensino atribuído à Bíblia. Inclusive, durante este curso, assim que eu estou a dar, também faça essas afirmações atribuídas à Bíblia. As afirmações são: quem disse? Jesus disse, a Bíblia diz, ou um líder religioso, ou profeta moderno disse. Então, se eu tenho a Bíblia em mão, ou alguém, o meu professor, está me ensinar, se ele fala fora da Bíblia, eu pergunto, quem disse? Ou pergunto a ele, quem disse? Se ele for a falar coisas da Bíblia, ele vai me dizer, quem disse? É Jesus Cristo. E quem disse? O apóstolo X. Está escrito aonde? Que capítulo? Então ele vai me mostrar, e aí juntos vamos caminhar para juntos aprendermos, aperfeiçoarmos a palavra de Deus. Onde está escrito? E isso mesmo que está escrito, ou essa é a interpretação da pessoa que está ensinando. Repito a dizer, interpretar a Bíblia é difícil, porque eu sou um ser humano, estou sujeito a erros. Mesmo um pastor, um professor, um mestre, também é sujeito a erros. Mas quando temos Bíblia em frente, a lermos, aí estaremos a escapar desses erros, dessas falhas, desses enganos todos. Deus não irá compor uma nova Bíblia. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, isso nem haverá novas revelações alterando o que está escrito. Gálatas 1, 8, 9. Estamos aqui, o autor de Hebreus, a dizer que Deus não irá compor outra Bíblia. Não há outra Bíblia que vai se compor. A Bíblia já está completa. Já está completa. Agora o que ficou é nós estudarmos e deixarmos a Bíblia falar. Vamos ler esses últimos capítulos. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 até 2. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. 1 e 2. 1 e 2. Vou ler aqui. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio de seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Então, estamos a ver aqui o Hebreus, o autor de Hebreus a dizer que há muito tempo Deus falava de várias maneiras. Ele podia falar com os profetas, várias maneiras. Que nós, a história deles já acompanhamos muitas vezes quando lemos no Velho Testamento. Tem muitas maneiras. Ele falava por meio de sarça, por meio de muitas coisas. Então, mas agora ele falou por meio de Jesus Cristo. Nós vimos que no Novo Testamento agora, o próprio Jesus é a história de Jesus Cristo, a vida dele, o ensinamento dele, modelou tudo. Aquilo que dá para fazer está ali escrito. Então encontramos o Novo Testamento bem recheado, porque aí são as próprias palavras de Jesus Cristo que estão nos a mostrar como é que podemos se comportar neste mundo, nesta vida, e como termos a salvação que Jesus Cristo oferece lá nos céus, com o seu Pai. Gálatas também, capítulo 1, versículo 8 até 9. Vamos ler o que Paulo também nos alerta aqui, chama a atenção.
sobre o Evangelho ou a Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, 8. Vamos ler. Vamos ler, acompanhem comigo. Abre a vossa Bíblia. Gálatas está aqui. Leia comigo. Gálatas, capítulo 1, 8. 1, 8 diz como? Paulo aqui. 1, 8 diz: no 8 a palavra diz, ok? Que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que fôssemos nós próprios ou mesmo um anjo do céu. 9. Repito o que acabo de dizer. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que receberam, seja maldito. Noutras versões diz, seja amaldiçoado. Seja amaldiçoada a pessoa que vos vir vos dar outras palavras que não são palavras da Bíblia. Outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo aqui a dizer que seja amaldiçoada essa pessoa. Mesmo que seja o anjo, a dizer que sou um anjo do céu. Então, a pergunta é, os profetas modernos que dizem foram revelados na Bíblia, vamos aceitar? Vamos acreditar? Foram revelados quando estava a dormir? Ou estou a ver você à noite, sua família? Vamos ficar atentos nesses profetas, nessas pessoas que dizem que foram revelados, porque não existe mais outra revelação além dessa que está aqui nas Escrituras. Então, se nós estudarmos a palavra de Deus com o coração limpo, sincero, vamos distinguir, vamos descobrir esses enganadores, esses profetas que querem desviar o homem do caminho certo de Deus. Existem vários em todo o mundo. Existem vários. Mas nós, se nós focarmos na palavra, estudarmos bem a palavra de Deus, vamos considerar nobres, exatamente. Nobres no sentido de conhecimento da palavra de Deus. Então, isso vai nos ajudar muito. Nós estamos a ensinar e também aos nossos ouvintes. Uma série de advertência de Deus. Provérbios 35, 8. Qual que também. Ali, Paulo adverte que Coríntios, aliás, no cala diz que seja amaldiçoada a pessoa que vos ensinar mal. As promessas de Deus são dignas de confiança, de confiança, okay? De proteger os que nele confiam. 6. Nada acrescente ao que ele disse, senão ele repreende-te e desmente essas mentiras. Então, as promessas que Deus fez são dignas de confiar, porque ele, quando promete, cumpre. Jesus Cristo prometeu que vai aos céus preparar lugar para nós. Então, se prometeu é porque vai se cumprir, mas já de vir levar aqueles que obedecem às suas palavras, que é aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Então, se nós andarmos num bom caminho, aí a promessa de Deus, a promessa de Jesus Cristo vai ser cumprida na realidade, porque vamos ver a glória de Deus a se manifestar. Se nós cumprirmos, ou se nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Então,
Deus, a promessa de Deus é digna e de confiança. Ela protege também os que confiam nessa promessa de Deus. A maior autoridade para instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E Ele já o fez, providenciou para que fosse registrado. Portanto, deixemos a Bíblia falar. A maior autoridade para instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E Ele já fez e providenciou para que fosse registrado. Então, Deus deixou tudo claro, escreveu até. Talvez, se não escrevesse, podemos dizer que não está escrito aonde. Aí podíamos ter desculpa, mas agora não, temos a Bíblia toda completa. Tudo que está ali proíbe, condena e também aceita tudo que é preciso fazer. Está tudo ali. Se eu quero viver bem, vou incluir na Bíblia que está escrito como viver bem. Se eu quero errar o alvo, que é a palavra de Deus, que é caminho errado, também está ali a me condenar. Então, Deus já fez, a maior autoridade, na verdade, está escrito, o Deus já deixou para nós hoje em dia. Então, se nós deixarmos a Bíblia falar, aí vamos gozar uma boa vida. No sentido espiritual, claro. No sentido espiritual, porque vamos ter um comportamento bom na sociedade também. Essa parte conta muito. A maneira de ensinar nossos filhos também conta muito. Então, Deus deixou todas as instruções para nós andarmos. Como termos a fé em Deus. Como a nossa fé crescer e ser aprovado pelos homens e por Deus. Então, meus alunos, essa é a lição que eu estava a dar. Eu estava a ensinar sobre como deixar a Bíblia falar, mas concretamente como estudar. O curso todo deixa a Bíblia falar, mas a lição ou a aula é como estudar a Bíblia. Então, vamos estudar a Bíblia cuidadosamente. Só assim teremos uma vida regrada para a própria palavra de Deus. A minha aula termina por aqui. Não sei se tem algum comentário, algumas perguntas, estou aberto. Façam, fiquem à vontade sobre esse tema de hoje. Beto, você está assistindo, tem uma pergunta para fazer ao seu professor? Olha só. Sim, senhor professor. Você tem uma pergunta para fazer aí ao professor? Sim, tenho uma pergunta. Pode fazer. Sim, o professor diz que para nós herdermos a vida eterna, temos que deixar a Bíblia falar. Em que sentido? Professor, pode responder. Sim, é uma pergunta pertinente e muito importante, claro. Para termos a vida eterna, vamos deixar a Bíblia falar, no sentido de, porque a Bíblia, vou encontrar lá, para eu ter a salvação, para eu ser salvo, preciso fazer o quê? Então é a Bíblia que vai me responder. Para eu deixar esse pecado, o que eu faço é pecado, a Bíblia também está ali a condenar. Porque a própria Bíblia é que vai ler os meus comportamentos. Então, para me mudar, para ter a vida eterna, ela também vai me instruir. Faça isto, faça isto. Por exemplo, tem instrução aí, só isso vamos encontrar a próxima lição, que para ser salvo, o homem tem que ser batizado. Então, essa é uma instrução, é um mandamento da Bíblia. Então, se a Bíblia falou, para ser salvo, primeiro, crê, arrepende-se, seja batizado. E aí obedece seus mandamentos. Então, é nesse sentido que, se deixarmos a Bíblia falar, vamos ter a vida eterna com Deus. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, estou claro. Obrigado, senhor professor. Olha só, na próxima semana, na próxima quinta-feira, eu vou convidar todos os alunos para assistir a aula de todos. Entendeu? Se puder, todos se ajuntam para assistir a aula de todos.
E aí vocês fazem pergunta para vocês mesmos. Ok? E eu vou divulgar para vocês uma tarefa para vocês fazerem. O objetivo é vocês ser professores desse curso. E eu vou passar um dever para você. E se vocês cumprirem esse dever, vai ajudar você a entender esse curso muito, muito bem. Ok? E aí eu vou divulgar, já estou preparando um dever para fazer para vocês e vou divulgar para vocês logo, logo. Ok? E vai ser muito bom esse dever. Vai dar um trabalho para vocês. Ok? Nada é fácil, né? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que entrevistar a pessoas, professores famosos, não deixa a Bíblia falar, professores, por exemplo, Timóteo, o time americano, foi ele e o DBF. Vocês vão fazer pergunta para ele, fazer pergunta lá para professores mais velhos que vocês neste curso, como o Timóteo lá da Beira, de Sofara, o Armindo lá em Nampula, e pessoas assim, né? Principalmente o Timóteo lá das Américas, fazer pergunta para ele. Onde eu mandar a prova, você vai ver, ok? Se vocês cumprirem essa prova, vocês já vai passar direto na prova. Cumprindo essa prova é para você receber o diploma de professor, deixa a Bíblia falar. Okay? Não pensa que vai ser provazinha fácil, mas você pode cumprir. Ok? E eu vou mandar, não sei se eu vou mandar hoje, porque tem muita coisa hoje para me fazer, eu tenho que ouvir mais os outros professores, talvez eu não vou poder colocar a gravação hoje, mas está gravado a aula de Beto, a aula de Zito está gravada, e eu vou colocar mandar para vocês, vocês assistem a aula de vocês, e eu quero que vocês identifique aonde foi que vocês falhou. E vocês, na próxima quinta-feira, me falem. Eu acho que eu falhei, eu acho que eu não fui bem. Então, vocês vai ser o seu próprio... vocês vai ser o seu próprio fiscal. Você mesmo vai assistir a aula de vocês e dizer aonde foi que vocês falhou. Eu sei aonde você está indo bem, aonde você não está indo bem. No final, eu vou divulgar tudo isso, mas eu quero que vocês assistam a aula de vocês e vejam aonde você está bom, aonde está médio, aonde está ruim e onde precisa melhorar. Ok? Assista a aula de vocês para na quinta-feira você me falar. Ok? Tá bom, Beto? Tá certo. Senhor professor, não sei se não está na gravação. Há uma coisa que eu queria deixar aqui, não sei se posso deixar. Pode falar. Sim, Serga, que nós temos que assistirmos aulas de todos. Por exemplo, assistir de Cido, assistir de mim. Tem alguns ocupados, não é que... por exemplo, naquela minha hora das 12 às 14, tem alguns irmãos que não têm tempo de assistir. Talvez ele, preparando a sua pergunta, logo entra, depois sai, fica a fazer suas coisas. Então, só queria deixar essa parte aqui. E outra coisa, megabytes também pode bater os professores, porque é possível a pessoa ativar umas megabytes que dá só por 2 horas de tempo para ele dar aula. Então, não ter para todo o período, a partir das 12, das 14 para 16, demos um intervalo para 17 para 19, 19 para 21. Então, nesse contexto, exigem megabytes também. Eu entendi. Então, você está falando que não é possível, a gente tem aula o dia todo, não é possível ao dia todo assistindo a aula um do outro, porque vai exigir muito dinheiro, um megabyte, não é isso? Sim, está a dizer isso. E outra coisa também, alguns ficam ocupados nos seus trabalhos, período de tarde. Sim. Ok, tudo bem. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu gravo a aula de vocês, boto aí no grupo, e aí você, Beto, assiste a aula sua, e você, Beto, assiste a sua própria aula, e veja onde você foi bom,
veja onde você foi mais ou menos, veja onde você foi ruim. Aí você vai me dizer na próxima reunião. Zito vai fazer a mesma coisa. E aí, certo? Zito vai fazer a mesma coisa. Cada um assistir a sua aula e ver onde foi bom, onde foi ruim. Então, e isso é uma... E ao dia todo assistindo a aula do outro, a gente esquece isso. Né? Você pode assistir a aula de Beto e Beto pode assistir a sua aula, Zito pode assistir a aula de Beto e Beto pode assistir a aula de Zito gravado aí quando você quiser. Ok? Mas, ok. Combinado, aceito a sua proposta, Alberto. Tá bom, muito obrigado, já, professor. E eu mesmo estou muito ansioso em ver esta matéria. É tão complicado assim que até o professor diz que é complicado. Yeah. Estou ansioso mesmo em ver essa matéria, mesmo se fosse hoje. Eu estou muito preocupado em ver isso aí, porque o coração está aí mesmo a ver o que é isso. Esta tem, como eu falei, tem matéria e é mais fácil. E não vai exigir tanto do professor. Mas tem matéria e vai exigir um conhecimento bem maior. Por exemplo, como estudar a Bíblia vai exigir um conhecimento melhor do que a primeira aula. A Bíblia é a palavra de Deus. Como estudar a Bíblia vai exigir do professor bem mais, vai exigir do professor bem mais. Dom milagroso vai exigir do professor bem mais. A igreja bíblica vai exigir do professor bem mais. O PA de seu resultado não vai exigir muito do professor. Então, tem a matéria e vai exigir muito mais conhecimento do professor e tem matéria que não vai exigir tanto. E essa mesmo, como estudar a Bíblia, é uma das que vai exigir mais do professor. Eu não sei se eu vou ter tempo de botar hoje, né? Porque eu tenho muita coisa a fazer hoje, meu dia está todo tomado. Mas até amanhã eu prometo mandar para vocês assistirem, ok? Um abraço e até a próxima.